Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês que estão aí nos assistindo na sua casa, no seu trabalho. Nós estamos aqui na sede do IAJ, estamos gravando mais uma aula. Vamos falar hoje de lei de tortura, tá? A legislaçãozinha especial que vai cair aí nos editais de polícia. Seja você que está estudando para o ASP e aí abriu as inscrições, tá? Abriu as inscrições, vamos jogar duro, polícia militar, polícia civil. Em relação à segurança pública, vai cair lei de tortura. Nós já vimos lei dos crimes hediondos, nós vimos que a tortura é equiparada ao crime hediondo. Mas o que é a tortura, professor? O que é a tortura em si? Qual que é o conceito de tortura? Qual que é a conduta criminosa que é punida? Certo? Nós vamos ver tudo isso aqui agora, bem rapidinho, uma aula bem sintetizada, para você gravar o que precisa ser gravado de tortura. Tá? Nós não vamos encher a sua cabeça com questões que não caem no concurso. Nós vamos dar uma sintetizada na lei, uma lei pequenininha. Nós vamos pegar aquilo que cai e aí vai gravar, você vai colocar no caderno que você está fazendo para dar uma lida antes do concurso. E aí você pode ter certeza que a sua aprovação está garantida, beleza? Vamos comigo lá então. Os crimes de tortura. Qual que é o contexto histórico dos crimes de tortura? Por que nós criminalizamos diferenciadamente esse crime de tortura? Bom, no final da Segunda Guerra Mundial, ali então com a criação e inúmeros tratados, a criação da ONU e inúmeros tratados internacionais, diante de tudo que foi visto na Segunda Guerra Mundial, de todos os horrores que essa guerra trouxe, houve a necessidade então de internacionalizar o crime de tortura, tornar um crime mundial, tratar diferenciadamente esse crime. E aí para o Brasil não foi diferente. Nós jogamos isso para dentro da nossa Constituição Federal. Quando faz o seguinte, aquele mandado de constitucionalização, aquele mandato constitucional de criminalização, a partir de 1988, a Constituição Federal passou ali a trazer no seu artigo 5º, tá, o inciso 3º, que ninguém será submetido a tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Então ela está trazendo um mandado constitucional de criminalização. Vamos criminalizar agora a tortura, a conduta de torturar e tratar as pessoas de maneira desumana e degradante. E aí ela ainda fala o seguinte no seu artigo 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, tá? Então, após esse mandado constitucional de criminalização, houve a criação da Lei 9.455 de 97, que é a Lei dos Crimes de Tortura, certo? E aí essa lei vem conceituar no seu artigo 1º, que é a tortura, as modalidades de tortura, o tratamento da tortura para os criminosos, os agentes que praticaram o crime de tortura, vem falar sobre a pena desses crimes, tá? E etc. Todas as questões processuais também referentes aos crimes de tortura, certinho? Então vamos lá, sem delongas. O artigo 1º diz o seguinte: constitui crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Esse é o conceito de tortura. O parágrafo 1º, o artigo 1º, inciso 1, ele traz o conceito do crime de tortura, a conduta punida, que é constranger alguém quem? Qualquer pessoa, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então vamos tirar da cabeça que tortura é somente aquele sofrimento físico em que, por exemplo, submete alguém a um tratamento completamente desumano, e ali nós temos diversas torturas que foram aplicadas ao longo do tempo, né? Nós temos então o pau de arara, nós temos aí choques e etc. Esse tipo que afeta a integridade física, tá? Além desses, nós temos também a tortura mental. Isso mesmo, a tortura mental, aquela que lhe afeta o psicológico, certo? Isso também constitui crime de tortura. E esse é o conceito do crime de tortura. O próprio conceito já está na lei, certo? E é o seguinte,
Qual é o sujeito ativo do crime de tortura, professor? De acordo com o inciso 1, né, nesse caso, porque nós teremos também algumas modalidades de tortura em que o sujeito ativo e o sujeito passivo são pessoas específicas. Aqui, no geral, de acordo com o inciso 1, o sujeito ativo é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode constranger alguém, submeter alguém a um tratamento desumano, pode submeter alguém mediante violência ou grave ameaça para causar-lhe um sofrimento físico ou mental. Qualquer pessoa. Dessa forma, qualquer pessoa também pode ser vítima do crime de tortura. Então, qualquer pessoa pode ser o sujeito passivo. Qualquer pessoa. E a conduta punida? Qual que é a conduta punida? Vamos voltar lá. A conduta punida é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. E desse constrangimento resulta um sofrimento físico ou mental. Então, a conduta punida é o constrangimento de alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, além do sujeito ativo ser qualquer pessoa, do sujeito passivo ser qualquer pessoa e de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, eu tenho aí torturas específicas. E aí a linha A já traz a primeira, porque eu disse, como está aqui descrito, a voluntariedade. Qual que é o dolo? O dolo dessa tortura. Qual que é a finalidade dessa tortura? Então eu preciso de ter um sujeito ativo, um sujeito passivo, um constrangimento mediante violência ou grave ameaça, com, por exemplo, o fim de obter informação, declaração ou confissão de vítima ou terceira pessoa. Então eu tenho o sujeito ativo, o sujeito passivo, a conduta punida, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, mais a linha A, o dolo de obter informação, declaração, confissão da vítima em terceira pessoa. Conseguiu compreender? Então eu tenho qualquer pessoa como sujeito ativo, qualquer pessoa como sujeito passivo. A conduta punida é constrangimento mediante violência ou grave ameaça, mais algum dos dolos específicos descritos na linha A, B ou C, tá? É a tortura prevista no inciso 1º. Nós temos outras modalidades também, vai do inciso 2º e etc, tá? Então, nós chamamos a linha A, nós chamamos a tortura, nós damos nomes a essa tortura como forma de memorizar, de identificar na sua prova de maneira mais fácil qual é a tortura que nós estamos tratando aqui. Por exemplo, nós chamamos de tortura-prova a tortura descrita na linha A, qual seja a tortura praticada contra qualquer pessoa, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou terceira pessoa. Nós chamamos de tortura-prova. É aquela tortura que o torturador busca obter para si uma prova, para que essa pessoa passe uma informação ou uma declaração ou confesse alguma coisa. Esse é um modo de tortura, tortura-prova. Exemplo, o credor que constrange o devedor com a finalidade de que esse confesse uma dívida. Por exemplo, temos um dono da mercearia aí, e aí determinada pessoa comprou, no que a gente chama do famoso fiado, né? E não pagou. Esse dono da mercearia, por desídia, por confiança, essa pessoa que estava comprando, não fez nota promissória, não anotou nada. Suponhamos que essa pessoa deva R$1.000 para ele. E ele precisa agora cobrar essa dívida. Ele precisa cobrar essa dívida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse devedor e vai torturá-lo a fim de que ele emita uma declaração. Olha, eu vou assinar essa declaração aqui porque eu estou sendo torturado. Declaração de que eu estou te devendo. O que ele está fazendo? Ele está sendo torturado para obter para si uma declaração. Uma declaração de que alguém está lhe devendo algo, certo? Uma quantia de valor ou outra coisa.
Obter informação. O bandido que tortura determinado bandido para que esse conte para ele onde está escondido o dinheiro que eles acabaram de fazer de um roubo aí, de um banco, por exemplo. Confissão da vítima ou de terceira pessoa. Vou torturar alguém para que essa confesse um crime. Né? Policial que constrange suspeito para que esse confesse possível crime, ele está cometendo uma tortura, prova. Tá? Então, essa é a primeira tortura que nós vamos estudar especificamente. Então, vamos passar para a segunda tortura, segundo meio de tortura previsto na lei. Outra coisa importante que eu queria deixar claro com vocês é quanto à lei. Tá? É uma lei pequenininha, é uma lei que não vai gastar seu tempo se você for lá e dar uma lidinha. Tá? Ou se não, coloca ela aí no computador. Dá uma colocada, emparelha ela junto com o que você está fazendo e sempre que eu falar, você vai lá na lei e lê. É uma forma de memorização. Você vai estar auxiliando nos seus estudos. Além de me ouvir, ler e anotar. Você pode ter certeza que você vai lembrar disso na hora da prova. Então nós temos aqui, tá, a linha B. Nós temos qualquer pessoa como sujeito ativo, qualquer pessoa como sujeito passivo, e aí essa pessoa vai praticar um constrangimento mediante violência ou grave ameaça para mais provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Nós temos então a tortura crime, nós a chamamos de tortura crime, tá? Exemplo, Tício tortura Melvio para que esse mate alguém. É um exemplo claro, um exemplo clássico da tortura crime. A pessoa que pratica o crime, que pratica o constrangimento mediante violência, certo? Ela vai lá e bate em alguém para que essa pessoa pratique um crime, ou ela vai e ameaça alguém para que essa pessoa pratique um crime, certo? Vamos pensar aqui lá na favela, lá no morro, certo? E aí, um traficante que vai lá no seu subordinado com a arma na mão e diz: agora você vai lá no morro rival, no morro vizinho e vai matar fulano. Se você não matá-lo, nós matamos você quando você voltar para casa. Ele está praticando uma grave ameaça. Ele está ameaçando a vida, a integridade física dessa outra pessoa, para que essa pessoa vá lá e cometa um crime, um homicídio. Então, essa é a tortura crime. Beleza? Vocês viram aqui que essa tortura crime, no momento em que há ameaça, que existe a ameaça, nós não estamos falando de sofrimento físico, nós estamos falando de sofrimento mental, psicológico. Por isso que o caput, o inciso 1, diz que é tortura, o constrangimento mediante violência ou grave ameaça que resulta em sofrimento físico ou mental. Nesse caso, a ameaça é capaz de trazer um sofrimento mental, psicológico a essa pessoa. Ok? E aí nós temos então a tortura crime. Próxima modalidade de tortura. Deixa eu voltar. Bom, então nós temos aqui o sujeito ativo. Sujeito ativo da tortura crime. Qualquer pessoa pode ser um torturador para que outra pessoa cometa um crime. E o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. Mas a consumação, esse crime só se consuma-se com constrangimento, sendo dispensável a conduta criminosa por parte do torturado. Olha o detalhe. Olha o detalhe. Para que o crime de tortura, expresso na linha B do inciso 1 do artigo 1º, o crime de tortura crime, para que a tortura crime se consuma-se, seja consumada, não é necessário que o sujeito passivo, a vítima dessa tortura, vá lá e cometa o crime. Não é necessário que aquele subordinado do traficante vá lá no morro rival e mate alguém. Não é necessário.
É dispensável a conduta criminosa, ou seja, está dispensada. Não há necessidade de ir lá e cometer o crime. O simples fato de constranger alguém para que esse cometa o crime já está consumado a tortura. O simples fato do constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, causou um sofrimento o quê? Mental. Então a consumação está aí. Não precisa o cometimento do crime ao qual a pessoa foi torturada. E se Melville matar alguém? E se o torturado, ou se o torturador matar, ou o torturado matar alguém? E aí nós temos então um concurso material. Tá? Nós temos a tortura mais o crime. Homicídio? Melville foi lá e matou alguém a pedido de Tício, a mando de Tício. Vamos voltar lá no exemplo? Tício tortura Melville para que este mate alguém. Então, Melville foi lá e matou, cometeu 121 do nosso Código Penal, matou alguém a mando de Tício, porque Melville foi torturado, ele sofreu uma grave ameaça. Se ele não matasse aquela determinada pessoa, ele seria morto. Então, Melville vai lá e mata alguém. Nesse caso, Tício responde pelo crime em concurso material. Ele vai responder pela tortura, mas pelo homicídio. Entendeu? Ficou tranquilo? Mas o que eu quero que vocês peguem mesmo é com relação à consumação. Pode cair na prova, por exemplo, que Tício tortura Melville para que este cometa um homicídio contra Caio. Porém, Melville desiste da ação criminosa e muda-se para outra cidade. Ele não cometeu o crime. Nesse caso, nós então não temos a consumação do crime de tortura. Errado, nós temos a consumação do crime de tortura, porque Tício constrangeu Melville mediante grave ameaça e este sofreu uma bala, um sofrimento mental, psicológico. Entendeu? Podemos passar para o terceiro daquele previsto lá no inciso 1. Então, nós temos em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, sujeito passivo, qualquer pessoa pode ser torturador, qualquer pessoa pode ser torturado, mediante um constrangimento com violência ou grave ameaça ou em razão de discriminação religiosa ou racial. E nós temos então um nome que nós damos, anota aí, a linha C do inciso 1 do artigo 1º, nós temos a tortura preconceito. Tá? E a tortura preconceito. Nós temos aí, a cada dia que passa, mais notícias e reportagens a respeito do que está acontecendo nas favelas, a intolerância religiosa. Parte de alguns traficantes estão torturando pessoas ligadas a outras religiões, principalmente as ligadas a Umbanda e etc., né? Pelo fato de serem umbandistas e estarem praticando a sua religião dentro da favela. Então aí nós temos quando o traficante chega lá num representante dessa religião, da Umbanda, por exemplo, dentro da favela, e o agride para que este saia de lá ou para que este pare de praticar essa religião, nós temos a tortura preconceito, certo? Ou também, quando alguém ou constrange alguém mediante violência pelo fato de ser judeu, para ele deixar de ser judeu. Chega! Estou cometendo uma tortura, preconceito em razão de discriminação racial. Beleza? Essa é simples, tranquila também. O sujeito ativo. Sujeito ativo, nesse caso, pode ser qualquer pessoa pode ser um torturador nesse caso. O sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa que tenha ligado a uma religião, a uma discriminação racial e etc. Pode ser o torturado, pode ser a vítima nesse caso. E a consumação? A consumação dar-se-á mediante o constrangimento. Foi constrangido mediante violência ou grave ameaça, teve um dano, um sofrimento físico ou psicológico, mental, o crime de tortura, preconceito está
consumado, está caracterizado. Beleza? Bom, então, uma pergunta interessante. Professor, e a homofobia? Recentemente o STF entendeu que enquanto o legislador não caracterizar a homofobia no presente caso, entende-se por analogia como preconceito. Então a homofobia não se encaixa no artigo 1º, inciso 1c. Homofobia não se encaixa em intolerância religiosa e nem discriminação racial. Porque não foi caracterizada ainda pelo nosso legislador. Então, por analogia, hoje a caracterização da homofobia é preconceito. É um preconceito. E a linha C fala que ela é bem clara ao taxar em razão de discriminação racial ou religiosa e não preconceito. Preconceitual. A nossa tortura é preconceito. É o nome que nós demos a ela. Tá? A tortura em razão de discriminação racial ou religiosa, nós demos o nome de tortura preconceito, mas o preconceito não está na caracterização dela. Por isso que a homofobia não se encaixa nessa modalidade de tortura, beleza? Ficou claro? Então, nós acabamos de ver aqui sobre a homofobia, vimos que ela não se encaixa na modalidade de tortura preconceito. Se cair na sua prova, você pode marcar que não se encaixa, que é entendimento do SF, tá? Discriminação racial e intolerância religiosa, em razão da religião. Beleza? Podemos passar. Nós vamos então agora para a modalidade prevista no artigo 2º, artigo 2 do artigo 1º. Constitui tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, pena reclusão de 2 a 8 anos. Então nós temos aqui a tortura, castigo. Essa é fácil, porque o próprio artigo 2º já deu o nome para nós. Como forma de aplicar castigo pessoal. Então a tortura, castigo. Beleza? Quais são o sujeito ativo? Opa, agora aqui não é qualquer pessoa mais. Agora aqui não é qualquer pessoa mais no sujeito ativo nem no sujeito passivo. Quando diz o seguinte: submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Então o sujeito ativo ele é aquele detentor da guarda, do poder ou autoridade sobre alguém. É quem tem a guarda, quem tem o poder, quem tem a autoridade sobre alguém. Então, o sujeito ativo aqui, no inciso 2º, vou até apagar o que está no quadro, porque agora nós já saímos do inciso 1º. O sujeito ativo aqui, nesse caso, é alguém que tem a relação de guarda, poder ou autoridade sobre a vítima. Essa pessoa é o sujeito ativo. Nós saímos, então, de qualquer pessoa. E o sujeito passivo? Ora, por lógico, o sujeito passivo é quem a pessoa que tem a relação de guarda. É a pessoa que está subordinada. Entendeu? A essa pessoa que tem aqui sobre a vítima a guarda ou a relação de autoridade, poder sobre a vítima. Então a vítima é a pessoa que está subordinada. Certo? E a consumação? Intenso sofrimento físico e mental. Pessoal, agora vamos fazer a distinção. Volta lá no inciso 1º dessa lei. Vamos voltar lá no inciso 1º dessa lei, para a gente ver como que está caracterizado lá o caput. Porque tem uma diferenciação muito grande do 1º para o 2º. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Presta bem atenção aqui. Causando-lhe sofrimento físico ou mental. E aí nós vamos lá para o 2º de novo, para vocês entenderem qual é a grande diferença entre o 1º e o 2º, além da relação do sujeito ativo e do sujeito passivo, é que nós temos aqui, como forma de, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental. Então o inciso 1º fala aqui, causando-lhe sofrimento físico ou mental. O inciso 2º fala como a intenso sofrimento físico ou mental.
Então nós temos aqui como caracterizador do inciso segundo a intensidade. Se não houver intensidade, nós estamos lá no artigo 136 do Código Penal. Nós não estamos na tortura-castigo mais. Nós saímos da tortura-castigo. Beleza? Então, pessoal, a voluntariedade, o dolo é aplicar um castigo a alguém ou em caráter preventivo. Exemplo claro, o pai que castiga o filho. Né? Então, pessoal, quando esse pai ele extrapola ali na correção do filho e aplica com severidade ali a correção, né? E aí ele causa intenso sofrimento físico naquela criança. Ele bateu muito na criança. Bateu muito mesmo, com intensidade. Então nós saímos do crime de maus tratos previsto no artigo 136 e passamos a tortura, castigo. A finalidade, o dolo não era aplicar um castigo, então ele teve o dolo. O pai tem a guarda, tem o poder e a autoridade? Ele tem. O filho, a vítima, ele está subordinado, ele está submetido à guarda, à autoridade e ao poder do pai? Está. Então nós estamos... E houve a intensidade? Houve a intensidade? Beleza, então se houve a intensidade, nós estamos diante do crime de tortura-castigo. Agora a banca pode fazer o seguinte, ela pode colocar em relação à lei que trata sobre os crimes de tortura, tem-se que Mélvio, pai de Tício, como forma de aplicar-lhe um castigo, lhe bate, né? Lhe aplica uma correção e lhe causou sofrimento físico, não sendo com intensidade. Nessa forma, de acordo com a lei de crimes de tortura, estamos diante de, aí coloca lá todos os crimes de tortura, e lá na E coloca lá nenhuma das alternativas. Não houve intensidade. Se não houve intensidade, nós não estamos falando de tortura, nós não estamos falando da tortura-castigo. Nós vamos lá para o artigo 136 do Código Penal, nós estamos falando de maus tratos. Então, frise-se bem. O inciso 2º da Lei dos Crimes de Tortura, do artigo 1º, exige-se a intensidade do sofrimento físico ou mental. Certo? Gravou? Posso passar. Artigo 1º. Artigo 1º, então, do artigo, o parágrafo 1º, perdoe-me, o parágrafo 1º do artigo 1º da lei, ele fala o seguinte, ele traz outra modalidade de tortura. Ele traz outra modalidade de tortura. Ele traz a tortura pela tortura. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultado de medida legal. Então o cara está recluso, está lá em cárcere privado. Quem tem é o detentor lá, a autoridade lá, por exemplo, o ASP, agente de segurança pública. E aí, essa pessoa pratica um ato não previsto em lei, ele comete uma tortura mental com esse preso lá, com esse encarcerado. Ele está cometendo a tortura pela tortura, certo? E aí também nós temos peculiaridades. Nós temos peculiaridades nesse caso, porque quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo é a autoridade que tem, vamos voltar lá, a autoridade que tenha a submissão dessa pessoa. E quem é o sujeito passivo é quem está submetido, quem está preso ou sujeito à medida de segurança. Então nós não é qualquer pessoa mais que pratica a tortura pela tortura e nem a pessoa que sofre, nem o sujeito passivo, não é qualquer pessoa que sofre a tortura pela tortura.
Bom, não necessariamente submetido a violência ou grave ameaça. Tá? Não necessariamente. Trote de faculdade pode ser enquadrado no crime de tortura? O que vocês acham? Eu vou deixar essa pergunta aí para vocês. Esse questionamento. Você que está aí dando uma notada, está pensando. Você que já sofreu um trote na faculdade. Trote de faculdade. Ele encaixa em alguma dessas modalidades? Vamos ver? Quando nós voltamos lá na linha A do inciso 1, onde vem caracterizando a primeira modalidade de tortura, nós temos a tortura prova. O que é a tortura prova? Aquela para obter informação, declaração ou confissão de alguém. No trote de faculdade, aqueles que praticam o trote, que estão lá organizando o trote, eles estão realizando aquilo como forma de obter informação? Declaração? Confissão de alguém? Não, né? Então nós já descartamos a linha A. Não é a tortura prova. Bom, a linha B, nós temos a tortura crime. Aquela tortura pela qual o torturador tortura alguém para que eles cometam um crime. Ou seja omisso em relação a um crime. Porque fala provocação ou omissão de natureza criminosa. Encaixa no trote? Dificuldade? Não, né? Bem longe disso. Então, tiramos a linha B. O trote de faculdade, ele acontece em razão de discriminação racial religiosa? Bom, eu vou fazer um trote porque eles são judeus? Ou são católicos? Não, né? Não encaixa nessa modalidade. Então, nós já saímos do inciso primeiro, do inciso 1. Nós já saímos do inciso 1. Nenhuma das modalidades, nem a tortura prova, nem a tortura crime e nem a tortura preconceito se encaixam no trote. Tá? Nós temos ainda o inciso 2º e o parágrafo 1º. Nós temos, então, a tortura pela tortura, na tortura-castigo. Ah, tá. Vamos lá, vamos ver os caracterizadores da tortura-castigo. As pessoas que cometem o trote, eles têm guarda, poder ou autoridade sobre aquelas pessoas? Não, né? Não tem. Então, nós já fugimos aí, nós já não temos os sujeitos ativos, caracterizadores do inciso 2º. Não temos. Eles estão aplicando o trote como forma de castigo a intenso sofrimento físico ou grave, intenso a intensidade. Nós já tiramos, então, esse segundo também não é. Não é essa modalidade, não é a tortura-castigo. Então, não sobrou a tortura pela tortura. A tortura pela tortura, tem alguém, o torturador, a vítima, o torturado tem que estar preso ou submetido a medida de segurança. Alguma autoridade tem que causar isso. As pessoas que organizam o trote e fazem os trotes não são autoridades. As pessoas que sofrem o trote não estão presos. Nós estamos submetidos à medida de segurança. Então, nós não encaixamos também no parágrafo 1º do artigo 1º. Não encaixamos. Nós vimos, então, que o trote de faculdade, ele não é caracterizado como tortura. Por quê? Porque não está presente nenhum caracterizador de nenhuma modalidade. Nós vimos todas as modalidades de tortura e nós não vimos nenhuma que caracterizasse, que entrasse aí, caracterizando o trote de faculdade. Por essa razão, o trote de faculdade não é considerado crime de tortura. Fechou? Vamos encerrar esse bloco, então, com as modalidades aí dos crimes de tortura, das torturas, e nós já vamos entrar aí nas questões relacionadas a pena, qualificadoras e etc. Beleza?